E se eu te dissesse que existe um país onde as prisões são silenciosas, limpas, organizadas, e mesmo assim são consideradas um dos sistemas mais duros do mundo? Um lugar onde os detentos marcham em fila, acordam ao som de música clássica, tem cada minuto do dia cronometrado, e podem passar até 60 dias isolados por quebrar uma única regra. Estamos falando do Japão, um país com uma das menores taxas de criminalidade do planeta, onde as prisões não estão superlotadas, onde a disciplina é absoluta, onde 90% das condenações se baseiam em confissões. Mas por trás dessa eficiência quase perfeita, existe um debate inquietante. Esse sistema realmente ressocializa ou ele quebra pessoas? Por que estrangeiros o consideram desumano, enquanto grande parte da população japonesa o defende com orgulho? Hoje, vamos entrar no coração de um dos sistemas prisionais mais rigorosos do mundo e descobrir o que realmente acontece por trás dessas paredes silenciosas. Por todo o território japonês, existem dezenas de instituições prisionais espalhadas entre diferentes regiões, penitenciárias, casas de detenção e unidades especializadas que fazem parte do sistema penal do país. Entre essas unidades está a prisão de Nagano, localizada na província de mesmo nome, cercada pelas montanhas do centro do Japão. Essa prisão é emblemática porque espelha muitos dos princípios que regem o sistema carcerário japonês. Ordem rígida, rotina milimetricamente planejada, disciplina e silêncio. Dentro dela, os presos vivem em celas organizadas, seguem horários cronometrados para cada atividade, trabalham em fábricas internas e passam a maior parte do tempo em um ambiente controlado. Para observadores ocidentais, esse modelo pode parecer quase mecanizado. Para a sociedade japonesa, ele é uma expressão concreta de eficiência e harmonia social. Mas há um debate profundo por trás desse modelo. Até que ponto um sistema que prioriza disciplina absoluta e confissões pode impactar a vida daqueles que passam por ele? Essa é a pergunta que nos guia enquanto exploramos o cotidiano desse regime prisional, suas raízes culturais e os casos que o tornaram objeto de discussões no mundo inteiro. Os detentos são acordados pontualmente. Não há atraso, não há improviso. O despertar acontece sob comandos firmes dos guardas, e em algumas unidades, ao som de música clássica ecoando pelos corredores. Em seguida, cada cela entra em movimento. Algumas abrigam até 6 homens, outras são individuais, destinadas aos presos com melhor comportamento. As sandálias ficam perfeitamente alinhadas do lado de fora, cobertores dobrados com precisão quase geométrica. Nenhum objeto fora do lugar. Eles têm exatamente 1 hora para tomar café da manhã, escovar os dentes, se barbear, todos ao mesmo tempo, e limpar completamente a cela. Nada é opcional. Às 7h50 começa o deslocamento para o trabalho. Cabeças raspadas, uniformes idênticos, passos sincronizados. Eles marcham em fila. Antes de iniciar qualquer atividade, declaram seus números em voz alta. O trabalho é obrigatório e não remunerado. Faz parte da sentença. Dentro das fábricas internas, produzem almofadas, sapatos e outros itens que serão vendidos posteriormente. Ao deixarem o sistema, recebem uma pequena quantia acumulada. Mas durante o expediente, o silêncio é regra. Conversas são proibidas. Para falar, é preciso levantar a mão e pedir autorização. Um gesto simples que deixa claro: aqui, as regras são rígidas e precisam ser cumpridas. Até mesmo as refeições seguem padrão rigoroso. As porções são medidas com precisão. Cada bandeja deve ser idêntica à outra, exceto a quantidade de arroz,
que varia de acordo com o esforço físico do trabalho desempenhado. Após o almoço, um breve intervalo. Podem ler o jornal, cortar as unhas, conversar por alguns minutos. Depois, o momento mais aguardado, 40 minutos de lazer, ping-pong, jogos de tabuleiro, karaokê. Mas antes disso, aquecimento obrigatório. Até o descanso é regulamentado. À noite, estudo incentivado. Às 19 horas, a televisão é ligada. Às 21 horas, as luzes se apagam e o silêncio volta a dominar. Não há superlotação, não há sujeira, não há caos, há controle. Um sistema que funciona como uma engrenagem precisa, onde cada peça deve operar no ritmo exato. Para muitos japoneses, isso é eficiência e reabilitação. Para muitos estrangeiros, é um ambiente sufocante. E essa diferença de percepção é o que começa a revelar algo maior. O sistema prisional japonês não pode ser entendido apenas pelas regras. Ele precisa ser compreendido pela cultura que o sustenta. Em novembro de 2025, um nome conhecido da cena cultural americana desembarcava no Japão para uma temporada artística. O dramaturgo e ator Jeremy O. Harris chegava como turista. Mas ainda no aeroporto de Naha, em Okinawa, sua viagem tomou outro rumo. Durante uma inspeção, autoridades japonesas encontraram uma pequena quantidade de MDMA em sua bagagem. Menos de 1 grama. O suficiente. No Japão, as leis antidrogas estão entre as mais rigorosas do mundo. A tolerância é praticamente zero. E naquele momento, o artista norte-americano deixava de ser visitante para se tornar suspeito dentro de um dos sistemas judiciais mais rígidos do planeta. Ele foi imediatamente detido. No modelo japonês, um suspeito pode permanecer sob custódia por até 23 dias sem acusação formal. Durante esse período, interrogatórios podem acontecer repetidamente. A lógica é clara: investigação antes da acusação definitiva. Para muitos japoneses, isso é parte do processo. Para a parte da imprensa internacional, reacendeu um debate antigo. Como funciona, na prática, a experiência de um estrangeiro detido no Japão? O caso ganhou repercussão fora do país. Veículos internacionais questionaram o tempo de detenção, o acesso à defesa e a pressão psicológica comum nesse tipo de investigação. 3 semanas depois, em 8 de dezembro de 2025, Jeremy O. Harris foi libertado. Não houve anúncio imediato de acusação formal. O caso foi encaminhado às autoridades competentes para análise posterior. Ele não permaneceu preso até 2026. Mas o episódio deixou uma marca. Porque mais do que discutir a culpa ou inocência de um indivíduo, o caso expôs novamente uma característica central do sistema japonês: a prioridade absoluta à ordem e à aplicação rigorosa da lei, independentemente da nacionalidade. No Japão, as regras são claras, e a expectativa é que todos, sem exceção, se adaptem a elas. Para alguns, isso é segurança jurídica. Para outros, é um sistema difícil de enfrentar quando se está do lado de dentro. E essa tensão entre eficiência e experiência individual é o que continua alimentando o debate internacional sobre a justiça japonesa. No Japão, existe um elemento central que sustenta o sistema judicial: a confissão. A lógica é simples. Antes da acusação formal, o suspeito pode permanecer detido por até 23 dias. Durante esse período, é interrogado repetidamente, sem júri popular, e, muitas vezes, sem a presença constante de um advogado durante os interrogatórios. Para as autoridades, isso aumenta a eficiência das investigações. Para críticos, cria um ambiente de pressão psicológica. O índice impressiona.
Cerca de 90% das condenações criminais no Japão envolvem confissões. E quando o acusado nega as acusações, a custódia pode ser estendida com novas imputações, fragmentadas estrategicamente. Prática que críticos internacionais chamam de justiça refém. A mensagem implícita é clara: confessar pode acelerar o processo. Resistir pode significar prolongar a detenção. Para muitos japoneses, trata-se de um mecanismo funcional que mantém a criminalidade baixa. Mas essa engrenagem nem sempre foi perfeita. E quando falha, as consequências são devastadoras. Durante décadas, o Japão sustentou a imagem de um sistema praticamente infalível. Mas nos últimos anos, casos antigos começaram a ruir. Um dos mais impactantes é o caso de Iwao Hakamada, ex-boxeador condenado à morte em 1968 por um assassinato quádruplo. Ele passou 48 anos no corredor da morte. Décadas depois, testes de DNA colocaram em dúvida as provas que o incriminaram. Em 2014, ele foi libertado enquanto aguardava novo julgamento. E em 2024, um tribunal japonês finalmente o declarou inocente, mais de meio século depois da condenação inicial. Hakamada saiu da prisão um homem fragilizado, após décadas em isolamento quase total. O caso reacendeu o debate sobre o peso das confissões e a condução das investigações nos anos 60 e 70, período em que relatos de coerção eram mais frequentes. Ele não foi o único. Nos últimos anos, tribunais japoneses revisaram outros casos antigos, especialmente quando novas evidências científicas, como exames de DNA, passaram a ser aceitas com mais rigor. Essas revisões são raras, mas quando acontecem, revelam algo inquietante. Mesmo um sistema altamente disciplinado pode cometer erros irreversíveis. E no Japão, esses erros podem ter a consequência máxima. O Japão é uma das poucas democracias industrializadas que ainda mantém a pena de morte. As execuções são realizadas por enforcamento. Os condenados passam, em média, anos, às vezes décadas, aguardando no corredor da morte. E há um detalhe que chama a atenção. O preso não sabe o dia da execução. A informação é comunicada poucas horas antes do cumprimento da sentença, sem aviso prévio prolongado, sem despedidas antecipadas. Apesar das críticas internacionais, a pena capital continua contando com apoio significativo da população japonesa. Pesquisas recentes indicam que a maioria dos cidadãos considera a pena de morte aceitável em casos de crimes extremamente graves. Nos últimos anos, o número de execuções variou, mas o país mantém mais de uma centena de condenados no corredor da morte. Para os defensores do sistema, trata-se de justiça proporcional. Para críticos, é o ponto mais controverso de um modelo que prioriza ordem, estabilidade e responsabilidade acima de tudo. Para entender o sistema prisional japonês, é preciso olhar além dos muros, porque ele não começa na prisão, ele começa na sociedade. No Japão, a disciplina é ensinada desde a infância. Crianças limpam as próprias salas de aula. Filas são respeitadas mesmo sem fiscalização. No metrô, o silêncio não é imposto, é praticado. Há regras para quase tudo. Não falar ao telefone no transporte público, não atravessar fora da faixa, não fumar fora das áreas permitidas, não comer andando, e na maioria das vezes, ninguém precisa vigiar. A obediência não nasce do medo, mas do costume. A ideia central é simples. A harmonia coletiva vem antes do comportamento individual.
Essa lógica ajuda a explicar por que o Japão tem uma das menores taxas de criminalidade do mundo. Mas também ajuda a entender por que seu sistema judicial funciona da forma que funciona. Quando alguém é acusado, espera-se cooperação. Quando alguém é condenado, espera-se aceitação. Quando alguém quebra a regra, espera-se consequência. O sistema não é uma exceção. Ele é um reflexo. O Japão construiu uma reputação global de segurança, organização e estabilidade. Suas prisões não são superlotadas. Seus índices de criminalidade são baixos. Suas ruas são consideradas algumas das mais seguras do planeta. Mas por trás dessa eficiência existe um modelo rígido, um sistema que valoriza a disciplina acima da flexibilidade, a ordem acima da individualidade, a confissão como peça central da justiça. Casos como o de estrangeiros detidos, erros judiciais históricos e o debate sobre a pena de morte mostram que nem toda a engrenagem funciona sem fricção. Ainda assim, para a maioria da população japonesa, o sistema cumpre seu papel. E talvez essa seja a questão mais complexa de todas. Não se trata apenas de perguntar se o modelo é severo, mas de entender se ele é coerente com os valores da sociedade que o sustenta. Porque, no fim, prisões não são apenas prédios de concreto e aço. Elas são o espelho de uma cultura. E no Japão, esse espelho reflete disciplina, silêncio e regras que poucos ousam desafiar. Agora eu quero saber de você. O que você acha do sistema prisional japonês? Você considera ele desumano? Ou acha que funciona melhor do que o modelo adotado no seu país? Será que algo assim se aplicaria na sua cidade? Escreva aqui nos comentários. Vamos debater sobre isso. A sua opinião é sempre muito bem-vinda. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like. Se inscreva no canal para não perder os próximos documentários. E, se aparecer o botão de hype aí embaixo, clique nele para que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo. Até a próxima!